Mateus, capítulo 11. Quantos acharam? Diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também. Mateus 11, o verso 28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém? Fala para quem está ao seu lado assim, ó: cansado ou desanimado? Os dois não pode. Não, fala para ele, os dois não pode. Ah, pastor, não dá, os dois. Amém. Meus amados, eu estava aqui ontem, né? A gente teve o workshop sobre autismo ontem. E eu estava aqui ontem, eu estava estudando para falar sobre o arrebatamento. E eu estava já com a palavra praticamente pronta. E aí, antes de começar o IGO, o pastor David e o Raul, estava uma turma aqui arrumando as cadeiras. E eu desci para falar com eles, e aí o pastor David e a pastora Luane foi lá atrás, e nós começamos a conversar sobre vários assuntos, sobre a igreja, sobre muitos assuntos. E aí o pastor David falou assim para mim: ô pastor, o difícil é a gente saber quando a gente está cansado ou desanimado. E eu falei para ele: verdade, fala mais sobre esse assunto. E ele começou a falar sobre o assunto, e eu falei: continua sobre o assunto. E ele continuou falando, e eu falei: conte-me mais a respeito disso. E aí ele falou: o que está acontecendo, pastor? Eu falei: eu vou pregar sobre esse assunto. Eu falei para ele: cara, o senhor me deu uma direção aqui agora, eu vou pregar sobre esse assunto. E aí ele falou: deixa eu ir lá terminar de arrumar as cadeiras, pastor. Eu falei: não tem mais nada aí, nenhuma pérola, nem nada mais que você pode dar para o servo. Porque a gente, quando vai preparar a mensagem, irmão, quem aqui prega sabe, a gente fica com a caneca assim na mão: Senhor, dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. E aí eu subi lá para a sala e mandei mensagem para a pastora, para a Raquel. Eu falei: amor, quando você chegar, traz o iPad que eu tenho umas coisas para escrever. E aí durante o IGO aqui, eu comecei escrevendo isso. E eles aqui no ambiente de adoração, e eu lá no gabinete comecei escrevendo. E aí, essa noite eu queria falar para vocês um pouquinho sobre cansaço e desânimo. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, me dá 2 homens na Bíblia que enfrentaram isso. Me dá 2 pessoas na Bíblia que passaram isso. E quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia mostra para a gente que até os maiores homens de Deus enfrentaram batalhas internas. Por exemplo, quando a gente fala a respeito de cansaço, o Senhor me levou em 2 Samuel capítulo 21, quando Davi se sente cansado numa batalha, e aí então Esbi-Benob tenta matar Davi. Você e eu sabemos a história, a gente conhece a história. Davi é um guerreiro que venceu gigantes. A Bíblia conta que quando ele vai enfrentar Golias, ele pega 5 pedras. E preste atenção, gente, não era porque Davi era mal de pontaria, era porque na verdade ele iria enfrentar os 5 gigantes. Se você olhar o capítulo 21 de 2 Samuel, você vai ver que ele enfrenta Esbi-Benob e outros 3 gigantes caem pelas mãos dos seus guerreiros. Isso mostra que durante o tempo que Davi reinou e lutou, ele enfrentou 5 gigantes. A verdade é que Esbi-Benob, ele cresce no mesmo ambiente que Golias cresceu, e ele diz assim, ó: eu vou vingar a morte de Davi, de Golias. Eu vou vingar a morte de Golias matando Davi. E aí então Davi vai para a guerra, e a Bíblia diz que ele vai para essa guerra, e aí Davi ficou exausto. Gente, exaustão é um sinônimo de cansado. E naquele momento de fraqueza, de cansaço, a Bíblia diz que Davi sentou na batalha. Gente, como é que um cara na guerra senta? É pedir para morrer. Esbi-Benob preserva a sua força, e quando ele vê Davi sentado, ele fala: é a minha chance. Ele vai até Davi com toda a sua força. Abissai entra no caminho e mata Esbi-Benob, e olha para Davi e diz: você nunca mais sairá à guerra com a gente, porque não pode apagar a lâmpada de Israel, que é você. O que acontece, gente? O homem que já havia vencido Golias, que tinha guerreado muitas guerras, em um momento da vida ele se cansa, e ele não cai por falta de unção, ele quase cai por falta de cansaço, pelo cansaço. Ele quase caiu, não foi porque faltou unção, porque faltou discernimento, porque faltou saber empunhar uma espada, porque faltou saber guerrear. Ele quase cai
Por quê? Porque estava cansado. Davi é um exemplo para a gente que cansaço pode fazer a gente morrer. E aí, dentro desse contexto, a gente vai para um outro cara que é Elias. Enquanto Davi enfrentou o cansaço, Elias enfrenta o desânimo. Gente, Elias é profeta, faz o fogo descer do céu. Logo após uma grande vitória, ele entra num colapso emocional. O colapso emocional de Elias é o desânimo. Ele vence 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Acera. E aí o altar incendeia, tinha falta de água. Conta-se a história que os caras levavam como se fosse uma faísca para acender o fogo debaixo da mão. E aí eles iam para trás do altar e faziam um sinal, e aí o fogo acendia naquele altar. Elias, para não fazer isso, joga água na lenha, pede para jogar 4 vezes água na lenha, e a oração de Elias não dura 15 segundos. Ele diz: Deus, o Deus de Israel responde com fogo. O fogo vem, toma conta do altar e incendeia tudo. Ele vê os 850 profetas de Baal clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas ele sai daquele ambiente, Jezabel ameaça ele foge e ele entra num colapso emocional de desânimo. Gente, o homem que enfrentou profetas agora luta contra o próprio desânimo da sua alma. Essas duas histórias revelam algo poderoso para a gente. O que, pastor? Existem batalhas que não acontecem no campo de guerra, elas acontecem dentro de nós. Davi mostra para mim e para você o perigo do cansaço. Davi se cansa, enquanto Elias está mostrando o perigo do desânimo. O cara crente, servo de Deus, profeta do Deus Altíssimo, cansou, desanimou, quis morrer. Preste atenção, gente, no que eu vou te dizer. Se o inimigo não consegue te vencer pelo pecado, muitas vezes ele vai tentar vencer você pelo desgaste. Isso aqui, mais uma vez eu tenho que parar para olhar isso aqui, mais uma vez eu tenho que falar que isso aqui não é aqui, é lá. Isso vai desgastando a gente, isso vai trazendo desgaste para a gente. E se o diabo não vence a gente pelo pecado, ele vem querendo desgastar a gente, desgastar profissionalmente, desgastar emocionalmente, desgastar no ministério. Ele vai desgastando a gente, porque a gente vai começando a falar: eu vou desistir, cara, não aguento mais, isso daqui é um desgaste sem fim. E se o inimigo não consegue derrubar a gente por fora, irmão, ele consegue enfraquecer a gente por dentro. Deus trouxe a gente aqui essa noite para dizer o seguinte: você precisa discernir se você está cansado ou se você está desanimado. Você precisa olhar para dentro de você e saber se você está cansado ou se você está desanimado, porque são duas coisas distintas. Cansado, a gente descansa. Desanimado, a gente vai para oração. Fala assim comigo: cansaço, vai para o descanso. Desanimado, vai para a oração. São duas coisas totalmente distintas. Agora, nem sempre, o maior inimigo do homem está do lado de fora. Muitas vezes os maiores inimigos da gente estão dentro de nós, que é o cansaço e o desânimo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem gente que não caiu em pecado, gente, mas caiu na exaustão. Está exausto. Tem gente que não perdeu a fé, gente, perdeu foi as forças. Tem gente que ama a Deus, mas está emocionalmente esgotado, desanimado. Ele fala: cara, eu não aguento mais. E o problema é que nós confundimos os sentimentos. Os que acham que estão desanimados, na verdade, muitas vezes está cansado. E aquele que acha que está cansado, às vezes está desanimado. E o problema é que se a gente não discerne o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, a gente trata errado aquele sentimento. Você não tem como tratar desânimo descansando, e não tem como tratar cansaço orando. Cansaço é físico, desânimo é emocional. E se você inverte as coisas, você se perde. Não tem como tratar uma coisa que você não sabe onde ela é. Você chega no médico e fala para ele: acho que eu estou com uma gripe. Ele fala: qual é o sintoma? Você fala: o nariz está escorrendo, eu estou com isso, estou com aquilo. Ele fala: é sintoma de gripe mesmo. Aí você fala para o cara: acho que eu estou com isso. Aí fala: qual é o sintoma? Não, mas esse sintoma aí não é de gripe, esse sintoma é de outra coisa. Percebe? Se a gente não souber, a gente não vai ter como se curar. E aí nós estamos vivendo a geração que talvez seja a geração mais conectada da história, mas também uma das mais cansadas.
Gente, nós nunca tivemos tanta tecnologia para facilitar a vida. E ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta gente emocionalmente esgotada. Você já percebeu que você está conversando com alguém na sua casa, com a tua esposa, com teus filhos sobre um assunto. Quando você entra no Google para pesquisar, ele aparece lá o assunto que você estava conversando? Você fala, é o inimigo isso aqui. Todo domingo de manhã, irmão, o celular meu apita aqui na igreja, ele faz assim, seu tempo de uso essa semana foi, eu falo, é o Satanás querendo me envergonhar no culto. Percebe que a gente é notificado o tempo todo? Você percebe que tem gente, pastor David, que ele não consegue lidar com notificação do celular, o celular apita, ele faz. Ele não consegue. A gente é notificado o tempo inteiro. Ele vai, Shopee. Você fala, meu carrinho está chamando eu. Aí outro fala, Shein. A Shein chama Shein também, pastora Fernanda? Fala Shein assim também? Ela chama. Isso é um levante, fala, pastor. Mas o cara apita um negócio, apita o Instagram, apita o TikTok, apita o WhatsApp, apita não sei o que, apita não sei o que lá. Aí a gente fica olhando, o tempo inteiro a gente é notificado. Irmão, meu celular não tem notificação nenhuma. Não, só de Pix. Ninguém é de ferro, né, irmão? Só o do banco tem lá. Porque o banco é perigo, irmão. O banco é perigoso. Não desativa de banco, não. Mas os outros, irmão, não tem notificação nenhuma. Você percebe também que a gente vive uma comparação diária. Teve feriado agora, Tiradentes. Aí você olha a internet e fala assim, todo mundo viajou, menos eu. Mas você esqueceu que no feriado de Páscoa você viajou. É que no da agora do Tiradentes você não foi. Aí você pensa que todo mundo foi, menos você. Irmão, sexta-feira já tem outro feriado. Tem vigília. Não. O seu compromisso é comigo. Tem vigília sexta. Mas percebe que o cara já pensa assim, ó. Não, todo mundo foi viajar, eu não fui. A gente fica se comparando. Eu excluí o Instagram, verdade. Enquanto o cara estava viajando no Tiradentes, você viajou na Páscoa, Jesus estava morto e você foi com Iemanjá na... Percebe? Você esqueceu. A gente esquece, gente. Gente, coisa boa, a gente esquece rápido. É mais ou menos aquele lance. Quem deu tapa, esquece. Quem tomou, nunca esquece. É mais ou menos isso. Aí já vem outro feriado, a pessoa fala, eu vou viajar também agora, só de raiva. Aí se a pessoa que ele olhou, Jefferson, viajando, viaja de novo, ele fala, sei não, hein? Como é que ele avançou tão rápido assim? 2 viagens seguidas? Está roubando. Ele fala assim, Orlando, está mexendo com coisa errada. Isso não é possível. Por quê? A gente vive se comparando. Outra coisa, gente, cobrança constante, fica se cobrando. Tem que fazer, tem que produzir, tem que dar resultado, tem que não sei o quê. Gente, uma pressão por resultado, uma ansiedade pelo futuro, uma mente que quase nunca desacelera. Percebe que você está com o pensamento acelerado o tempo todo? Tem gente que dorme com o corpo na cama, mas a mente continua ligada. Gente, nunca a gente viveu num tempo em que a gente se vende tanto remédio para dormir. A pessoa fala, eu vou tomar melatonina. Aí ele fala, não resolveu, eu vou tomar chá de capim cidreira, de erva cidreira, com não sei o que lá, com mais não sei o que, com Lula molusco, com molusco do Lula, sem Lula, com Bolsonaro. Ele toma chá com todo mundo. Vou dormir. Ele fala, vou sonhar, eu preciso dormir. Percebe? Gente, a gente fica escravo das coisas. Tem gente que toma Zolpidem porque ele fala, minha cabeça precisa desligar. Aí a cabeça dele desliga, irmão, os olhos não, ele sai comprando na internet, sai fazendo um monte de coisa errada e fala, meu Deus, quem foi que comprou isso? Fala, foi você. Irmão, a gente tem um amigo que ele tomou Zolpidem, a gente foi no mercado e fez compra. É sério, quando ele acordou no outro dia, a compra estava toda no chão da sala, ele falou, o que aconteceu? Aí puxando a câmera do apartamento, ele saindo assim, ó. E não compra um zumbi. Eu comecei tomando esse remédio, irmão. Irmão, o remédio é bom, você toma. Um dia eu tomei. No outro dia eu acordei e falei para Raquel, quem que postou isso aqui no Instagram? Ela falou, não sei. Eu falei, meu Deus do céu.
Aí ela falou, vou te levar num culto de libertação. Ela me levou num culto de libertação, irmão. Ela falou, vou te levar num culto de libertação. Levou num culto de libertação e falou, ô pastor, ora nele aí, porque está com o demônio do insônia. Saiu o demônio da insônia. O pastor falou para mim, você vai dormir orando o salmo, em paz me deitarei e logo dormirei, porque é o Senhor que me dá descanso. Irmão, faz 2 anos que eu não tomo mais para a glória de Deus, graças a Deus. Mas você percebe que tem gente que ele diz assim, ó, e eu não vou mandar levantar a mão, porque pode ser que todo mundo levante. Tem gente que acorda e fala, já acordei cansado. Não, levanta a mão não, levanta a mão não, não. Eu já acordei cansado, parece que eu briguei à noite. Parece que eu trabalhei à noite, parece que a noite inteira eu fiquei trabalhando. Por quê, gente? Se você conversar com alguém mais antigo, com um pouco mais de idade, ele vai falar para você, isso é falta de um lote para carpir e cansar o corpo. A gente não cansa mais fisicamente, a gente só cansa mentalmente. Você está esgotado emocionalmente, a mente está a ponto de explodir, mas você deita na cama, o corpo fala, não estou cansado nada, vamos ficar acordado. Fala, eu preciso dormir, e a tua mente fala, você precisa ficar acordado. Aí você fala, mas eu não estou cansado para dormir. Porque existe um cansaço que não vem do braço, ele vem da mente. Existe um esgotamento que não nasce do esforço físico, nasce do excesso de informação. Gente, você sabia que tem pessoas com burnout de tela de celular? Existe clínica de recuperação para jovens e adolescentes, porque se tirar um celular de um jovem e um adolescente, e parece que ele está combatendo uma droga, ele começa a tremer igual. Imagina, gente, numa casa de recuperação, você senta lá, aí o cara fala, você está aqui para vencer o que? Ele falou, estou aqui para vencer a bebida, a cachaça. O outro fala, e você? A cocaína. E o outro para você? O crack. E você? O celular. Os outros vão falar, não, não é possível. Porque a gente está com muita informação. Gente, isso se tornou um sinal que o nosso tempo tem pessoas funcionando por fora, mas quebrada por dentro. Tem gente que sorri na foto, gente, mas está desmoronando em silêncio. Tem gente produtiva no trabalho, gente, mas vazio na alma. Tem gente cercada de informação, mas sem paz interior. E aí, sabe o que vai acontecendo? Nesse cenário, vai surgindo 2 inimigos silenciosos. Quais são eles, pastor? O cansaço, que é quando nossas forças se acabam, e o desânimo, quando a esperança vai embora. E o problema é que nós confundimos os dois. Tem gente achando que precisa de férias, quando na verdade, ele precisa de cura para a alma. E tem gente dizendo o seguinte, eu preciso de oração apenas, quando na verdade ele precisa descansar. Enquanto o cansaço se vence descansando, gente, o desânimo se vence orando. E se você inverter, não vai resolver. Porque cansaço não se vence na oração, cansaço se vence dormindo, tendo uma boa noite de sono, descansando em Deus e com Deus. E o desânimo se vence através da oração. E aí tem gente que acha que é fraqueza, quando na verdade é sobrecarga. Deus quer nos ensinar, gente, a discernir o que a gente está vivendo e nos mostrar como vencer esses inimigos. Como eu disse, se o inimigo não te vencer pelo pecado, gente, ele vai te vencer pelo desgaste, ele vai tentar te desgastar. Deus quer ensinar a gente a identificar hoje o cansaço e o desânimo. E aí dentro desse contexto de mensagem, dentro dessa introdução, eu queria falar para vocês primeiro sobre o cansaço, depois sobre o desânimo. Pastor, eu vim ontem num negócio de autista e eu estou me sentindo um psicólogo, Márcio, agora eu vou laudar todo mundo aqui, de cansado e desanimado. Eu vou dar laudo, você está cansado, não, você está desanimado, vai embora, você precisa de orar, não, você precisa de dormir. Eu vou dar laudo para todo mundo aqui hoje de cansaço e desânimo. Mas preste atenção, primeira coisa, como é que eu sei se é cansaço ou se é desânimo? Primeiro, cansaço. Cansaço é quando o corpo pede socorro e você pensa que é sua alma. O texto diz assim, ó, houve outra peleja, Davi desceu com seus servos e Davi se cansou. Gente, Davi era guerreiro, Davi era homem de Deus, Davi era experiente na batalha, ele era um rei experiente. Mas todas as batalhas nos cansam. Independente de ser uma batalha na guerra ou de ser uma batalha em outro lugar. Nessa batalha que Davi está guerreando, ele se cansa e surge Esbibenob, como eu disse para vocês, um gigante, que tenta matar Davi. Qual é a lição que a gente aprende aqui, gente? Que o inimigo gosta de nos atacar quando a gente está cansado. Por quê, pastor? Ele sabe que você cansado, você pensa pior.
Ele sabe que você cansado, você reage de forma pior. Ele sabe que você cansado, você ora menos. Ele sabe que você cansado, você se irrita com mais facilidade. Ele sabe que você cansado, você fica vulnerável. Gente, pensa comigo. Dentro disso, de pensar pior, reagir pior, orar menos, se irritar e ficar mais vulnerável. Onde já se viu um guerreiro experiente na guerra, ele sentar e falar, estou cansado. Pensou bem ou não? Pensou ou não? Davi pensa pior. O pior de pensar pior é que ele reage pior, ele senta. Ele podia pensar e falar, cara, eu estou cansado, eu vou sair daqui. Não, ele reage de forma sentado. Ele senta. Ele não ora. Ele se irrita. Ele fica vulnerável. O inimigo sabe disso. E aí, pastor, como é que eu discerno se eu estou cansado e não desanimado? Você está cansado quando você ama a Deus, mas está sem energia. Você quer continuar, mas você não consegue render, não rende. Você fala, não vai, parece que não está indo. Cansado, pequenas coisas te irritam. Seu corpo está falando, para, descansa, pausa, e você está forçando. A sua mente sobrecarregada, e você não está conseguindo lidar, porque você não precisa desistir, você precisa descansar. Tem gente querendo desistir, é só você descansar. Não é para você desistir, é só descansar. Gente, olha aqui para mim, nem toda vontade de parar vem da falta de propósito. Às vezes é só falta de descanso. Às vezes é só falta de descanso. Pastor, estou cansado. Então descansa. Agora, não é para deitar eternamente em berço esplêndido. Porque tem gente que fala assim, então vou descansar, me esquece. Não, gente. Pega o celular um dia e fala, hoje eu vou botar ali em modo avião. Eu vou deitar, Jonathan, 7 horas da noite, vou acordar no outro dia, 6 da manhã. Vou atender ninguém hoje. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Não é frieza. Se morrer, irmão, você só vai conseguir enterrar no outro dia. Não é frieza, gente. Mas não tem ninguém enfermo na tua família, não tem ninguém internado no hospital, ninguém passando dificuldade. Você está preocupado com o quê? Porque tem gente que já fica assim, eu fico pensando que pode dar alguma coisa ruim, eu fico pensando que o telefone pode tocar de madrugada, eu fico pensando, para de pensar isso. Se Deus não puder cuidar das suas coisas, irmão, imagina você. Está cansado? Descansa. A segunda coisa que a gente aprende é sobre o desânimo. Tem gente desanimada. O que é o desânimo, pastor? É quando a alma perde o fôlego. Isso começa refletindo no corpo. Olha só, gente, presta atenção. Elias entrou no deserto e pediu para si a morte, porque desanimou. Você consegue entender que o cara tinha acabado de vencer uma das maiores vitórias da Bíblia? Irmão, o cara descredibiliza 850 profetas. 450 de um e 400 do outro. 850 caras ficaram amanhã até a tarde se cortando com alicates, clamando pelos deuses dele, nada acontece. O cara repara o altar, coloca a lenha, coloca a água e fala, o Deus de Israel responde com fogo. O fogo vem, os caras começam a gritar, só o Senhor é Deus. O fogo caiu, os profetas de Baal foram vencidos. Jezabel ameaça Elias, ele entra em colapso emocional. Qual é a lição que a gente aprende aqui, pastor? Preste atenção, olha para mim. Você pode vencer uma batalha pública e perder uma batalha interna. Batalhas públicas não nos definem, o que define são as batalhas internas que nós vencemos. Elias venceu publicamente 850 profetas. Os caras começam a gritar, o Deus de Elias que é o Deus de Israel, é ele que responde com fogo. O cara sai dali e fala, eu quero morrer, eu quero desistir de tudo. O que o senhor está dizendo, pastor? Desânimo não escolhe currículo espiritual. Eu tenho 20 anos de crente, tenho 30 anos de crente, eu tenho 25 anos, mais não sei quanto, que minha família é pastor de 50 geração. Desânimo não escolhe currículo.
ele simplesmente se instala. Pastor, como é que eu ensino se eu estou desanimado e não cansado? Desanimado é o seguinte, é quando você já descansou, mas continua sem esperança. Eu já descansei, pastor, mas eu continuo sem esperança. Desanimado é quando você já descansou, mas você olha para a vida e parece que nada mais faz sentido. A vida é isso aí, ó. Vai trabalhar, ó, para casa, vamos para a igreja, servir, isso aqui. Nada, não tem mais sentido, isso aqui não faz mais sentido. Você está desanimado. Outro sintoma de desanimado, sabe qual é? Perdeu a alegria em coisas que antes você amava fazer. Você quer ver homem desanimado, André? Ele não quer mais lavar o carro. Vamos ali, paga 30. Aí chega lá, o cara fala, é 50. Ele fala, deixa quieto, vou lavar nem, vai, vamos bora. 50? Onde é 50, gente? Pelo amor de Deus. Aqui 60? Vamos abrir um lava rápido, David? Eu e você? Lava rápido, nasci. Branco mais que a neve. Viu? Pegou o slogan? Você, irmã, desanimada, tinha prazer de arrumar as coisas em casa, fazer as coisas. Hoje, deixa pra lá. Sabe onde bate o desânimo, gente? Quando a gente começa a desistir de tudo. Não, deixa. Eu não quero mais gente, não. Fala com ninguém, não. Marca nada com ninguém, não. Quero ver ninguém, não. Deixa quieto. Não, isso aí, já tentei mudar. Todo mundo já falou, não, deixa isso aí, não vai mudar mais não. Isso aí cresceu assim, vai morrer assim, ó. Não quero mais mudar, não vai mudar mais nada. Desanimado. Desânimo pede cura na alma, gente. Gente, cansaço se ajeita dormindo, descansando. Desânimo se vence orando. Agora, pastor, o senhor falou sobre o cansaço e o desânimo. Eu consegui identificar qual que eu estou enfrentando. E eu acho que eu estou enfrentando os dois, pastor. Eu estou enfrentando só um. O que eu preciso fazer? O que a gente tem que fazer para enfrentar isso? Primeiro, como é que eu venço esses dois inimigos? Como é que eu venço esses dois inimigos? Primeiro, como é que eu venço o cansaço? Como eu venço o cansaço? Primeira coisa, aprenda a parar sem se culpar. Olha aqui para mim. E eu queria que principalmente as mulheres olhassem para mim agora. Aprenda a parar, irmã, sem se culpar. Tem mulher que não se acha digna de sentar no sofá, de deixar a casa suja um dia. Eu não estou falando que tua casa vai virar um ninho de rato, irmã. Eu não estou falando para você deixar tudo bagunçado lá naquela casa. Eu estou falando para você parar de se culpar, porque fica... Gente, serviço de casa é igual a igreja. Você limpa a cozinha na segunda. Na terça você limpa o banheiro. Você já fala, mas a cozinha já ficou suja de novo. Na quarta você limpa a sala, mas você fala, o banheiro já sujou de novo e a cozinha já sujou de novo. Gente, igreja é igual, dá um problema na diaconia, aí você resolve no Activate First, resolve vai no louvor, resolve vai nos jovens, resolve vai nos adolescentes, resolve não sei o quê. Intercessão, aí acabou, você volta lá na diaconia de novo. A diaconia deu outro problema, aí você volta. Não dá problema, né, Luzia? Diaconia não dá problema. Essa diaconia aqui não dá, e outra igreja, aqui não. O que é isso, irmão? É igual a igreja. O serviço de casa nunca acaba. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que limpou a casa sexta-feira? E já está suja hoje? Mora a gente lá. Sabe? Aprenda a parar sem se culpar. Olha o que acontece. Davi precisou de ajuda de Abissai, e a Bíblia diz, Abissai o socorreu. Você não precisa carregar tudo sozinha. Tem mulher que não se acha digna de parar e sentar com a família num sofá e tirar um tempo e falar, vamos fazer nada aqui, vamos sentar aqui. Aí encontra o querido sentado no sofá, vira uma leoa para cima dele. E fala... Irmã, presta atenção. O Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, resolveu o nosso BO. Qual BO, pastor? A gente tem a caixa do nada, irmão. Às vezes a gente está lá olhando para nada. E aí você fala, você não vê que a casa está suja? Não. Já vou te falar aqui, a gente não vê.
A gente não vê, irmão. Às vezes a Raquel fala para mim, vou limpar a casa. Eu falo, mas não está suja. Aí quando ela junta toda a sujeira, ela fala, olha aí, amado, não estava suja? Eu falei, é. Mas eu não vi essa sujeira aí não. Você tirou da onde? Que tem hora que eu penso, tem hora que elas pegam o lixo e faz assim com o lixo. Aí vai. Ela não está aí, graças a Deus. Segura ela onde ela estiver aí, gente. Acha ela, segura ela onde ela estiver. Olha, a gente vai... Sabe que tem homem que também é assim, ô Sandro? Tem homem, ô Robson, que ele não se acha no direito de descansar. Ele fala assim, eu tenho que trabalhar, cara. Eu tenho que produzir, eu tenho que prover para dentro de casa. Minha família não pode passar, Johnny, dificuldade. Eu tenho que fazer. Aí o cara trabalha, Johnny, de domingo a domingo. Os filhos crescem sem referência de pai, que é sem referência nenhuma. E aí, o que adianta, homem, você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E às vezes a gente está perdendo os filhos, que é a nossa alma, perdendo a família, que é a nossa alma. Por quê? Porque só quer trabalhar e ganhar dinheiro. E gente, dinheiro não é tudo. Dinheiro é uma parte boa da coisa, mas não é tudo. Teu filho não precisa do PlayStation 5, ele precisa que você jogue bola com ele. Presta atenção. Se dê o direito de parar sem se culpar. Nós crescemos com os pais do Wesley. Tem que produzir, você tem que fazer. Mulher não pode ficar assim, homem não pode ser desse jeito. Nós crescemos debaixo dessa pressão. E quando a gente para um pouco, parece que a gente se sente culpado. Os nossos pais falou, vai ter que produzir, vai ter que fazer. E aí a gente cresceu debaixo desse ambiente. Não se culpe. Se está cansado, descansa. Vai dormir melhor. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício para você dormir melhor. Organize suas prioridades. Sabe, irmão, irmã, pega um quadro, bota lá em casa e fala assim, ó, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo. Um vai tirar o lixo, o outro vai fazer não sei o quê. Delega a função para os outros. Tire pausas saudáveis. Reconheça que você tem limites, todos nós temos. Gente, até máquina superaquece. Imagine pessoas. O diferente é o seguinte: se você pega uma máquina, ela superaqueceu, estourou uma mangueira, a gente vai lá põe uma mangueira nova no lugar, ela volta a trabalhar. Se você, na pressão, estoura um aneurisma, te encontro na glória. Se você na pressão tem um infarto, te encontro na glória se você não ficar em cima de uma cama. Percebe que tem que parar? E eu não estou dizendo para você ser negligente. Não é sobre esse parado que eu estou dizendo. Ninguém é insubstituível, gente. Se acontecer alguma coisa comigo amanhã, você acha, fechou o pimento porque aconteceu um negócio com o pastor Ivan. Não, irmão, a igreja vai pôr outro pastor aqui e a obra vai continuar. E não vai acontecer em nome de Jesus. Mas sabe que a gente fica nessa piné. Eu não posso nem tirar férias dessa empresa, porque se eu tirar férias, a empresa para. É mesmo. Fica doente para tu ver. Ninguém é substituível, gente. Eu não estou falando para você chegar na empresa amanhã e falar, eu vou tomar café também agora. Agora eu vou para a pausa do cigarro. Nem fumava. Não fuma, não. Não é isso. Eu vou lá no banheiro também agora, vou ficar na internet. Não. É descansar. Reorganizar as prioridades. Vença o cansaço. Pastor, como é que eu venço o desânimo? Volte para a presença de Deus. Gente, presta atenção, olha aqui para mim. Deus não pega Elias e dá um sermão nele. Cara, Deus não pega Elias e fala assim para ele, cara, eu te avisei, mano. Você foi desafiado 850%, você é maluco, você é doido, você não devia ter feito isso. Deus não dá um sermão a Elias. Deus chama Elias e fala para ele, vai para a caverna. Eu vou mandar um corvo te alimentar de dia. Você vai tomar água do riacho e um corvo vai te alimentar de noite. Ei, Elias, eu vou cuidar de você, vai dormir, cara, vai comer, vai restaurar suas forças. Deus falou com Elias de uma forma mansa.
Pastor, como é que eu venço o desânimo? Fazendo sabe o que, gente? Orando mesmo sem vontade. Pastor, como é que eu venço o desânimo? Congregando mesmo sem vontade. Pastor, como é que eu venço o desânimo? Abrindo o coração para alguém maduro. Converse com alguém sobre dores. Fala, cara, eu estou desanimado nessa área, me ajuda em oração por isso. É o trabalho, é o emocional, é isso aqui. Eu estou desanimado. Abre o coração para alguém maduro. Pastor, como é que eu venço o desânimo? Lembre-se de promessas antigas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, como é que eu venço o desânimo? Não tome decisões em dias de desânimo. Gente, a minha vontade, eu falei pela manhã isso, eu já faz uns dias que eu venho escutando a banda Upper On, e eu falei para a Raquel, eu falei, meu querido, um culto assim, ó, que ninguém me conhecesse, mano, para a gente chapar lá, ficar, chapar na presença de Deus. Sair de lá carregado. Porque, irmão, se eu ajoelhar aqui, ou se eu deitar no chão e começar a chorar, você vai falar, tá com problema no casamento. Pastor Ney deve ter falado alguma coisa para ele, ó. Nunca vi o pastor desse jeito, não. Jogado assim? Acho que é pecado, viu? Nem no culto você vai prestar atenção, você vai ficar. Se eu passar, livra o pastor do fogo. Não, irmão, tem dia que você quer ir só chapar no culto. Sabe, irmão, tem dia que você só quer entrar lá e falar, Senhor, não me faça sair daqui se eu não sentir tua presença, mano. Você que canta, você que toca, você quer pegar um violão e falar, só quero ficar aqui adorando a Ele, deixar a presença tomar, invadir esse lugar e tomar conta de mim, me levar para esse lugar. Tem dia que a gente só quer fazer isso. Gente, deixa eu te falar uma coisa, quem está desanimado precisa mais de presença do que pressão. É da presença que a gente precisa. Terceiro e último ponto. Como vencer esses dois inimigos? Renove sua visão. Elias olha e fala assim, eu estou sozinho. Deus fala para ele, é sério, cara, tem 7.000 que não se dobrou, tu achou que tu estava sozinho. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que o desânimo distorce a realidade que a gente está vendo. Elias estava tão desanimado que achou que foi o último que sobrou. Quando a gente está abatido, gente, desanimado, a gente vê menos. A gente sente mais e a gente interpreta errado. Quem está desanimado, irmão, ele não consegue enxergar o que precisa enxergar. Ele sente demais o que os outros falam. E tudo que ele vê na internet, ele acha que estão dando uma indireta para ele. Davi cansou, gente. Elias desanimou. Mas a boa notícia é que Deus restaurou os dois. Se Deus restaurou eles, irmão, tem restauração para mim e para você essa noite. Pastor, eu cheguei até aqui e o senhor trouxe essa palavra sobre cansaço e desânimo e vou falar para o senhor, eu estou cansado, pastor. Então deixa eu te falar uma coisa, descansa, reorganize, peça ajuda. Pastor, estou desanimado, permita que Deus cure você. Pastor, eu estou vivendo os dois, eu estou cansado e desanimado. Deixa o Senhor começar a restauração na tua vida. Talvez você entrou aqui sorrindo por fora, irmão, mas destruído por dentro. Ninguém sabe a luta que você está passando. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem renovo de forças do Espírito Santo de Deus para nós aqui. Você não vai morrer nessa guerra. Deus te trouxe aqui para renovar suas forças e fazer você voltar a viver. Então cansaço se resolve com descanso. Desânimo se resolve com renovação interior. Deus está chamando a gente para essa restauração. Deus está chamando a gente para viver esse momento com Ele. Eu encerro dizendo para vocês o seguinte: descanse na oração, se anime lendo a Bíblia, se reorganize jejuando, seja curado por Deus, mas não desista, continue de forma saudável. Continue de forma saudável. Como é que você está? Qual é o sentimento que você entrou aqui essa noite? Qual é o sentimento que você passou por essas portas essa noite?
Pastor, o senhor pregou aí, eu consegui identificar, pastor, que eu só estou cansado, pastor. Talvez você sentado aí, você falou, pastor, eu consegui identificar, pastor, que eu só estou desanimado. Ou talvez você entrou aqui e está falando, pastor, eu me identifiquei com os dois, pastor. Além de desanimado, eu estou cansado. Eu estou esgotado, pastor. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. O Levi vai cantar uma canção.